Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and Orik 1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Há alguns anos, numa terra nem tão distante, Episódio 85. A Guerra do Computador Doméstico. após o lançamento de seus computadores em 1977, Apple, Commodore e Tandy passaram a ofertar equipamentos prontos para o uso ao mercado doméstico dos Estados Unidos e o resto do mundo. Mas este novo filão prontamente chamou a atenção de outras grandes empresas que resolveram que também entrariam neste novo, promissor e lucrativo mercado. É neste cenário que Jack Tramiel se vê novamente em batalha com um velho e temido rival. Mas desta vez ele está preparado. E velho? PCC, ué? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao episódio 85 do Retrocomputaria. E nessa mesa em formato de Estrela da Morte, quem tá aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite, sou César Cardoso. Oi, gente, sou eu aqui, Ricardo Pinheiro. Olá, gente. Que a força esteja com vocês. O meu nome é João Cláudio Fidelis. Peraí, tivemos uma alteração de último segundo aqui. A nossa mesa é em forma de delta da federação, tá? Space, the final frontier. Ah, sim. É um triângulo Sky Destroyer. Então, é um delta da federação, tem 4 lugares. Não fale federação, porque federação lembra outra série. Por isso mesmo. A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. Gente, esse não é um podcast sobre naves de séries de ficção científica. É, mesmo porque Star Wars não é ficção científica, mas tudo bem. Vocês estão falando merda, né, irmão? Ih, polêmicas. Quer dizer, o Ricardo tá certo, mas essa não é uma discussão sobre Star Wars, esse não é um podcast sobre Star Wars, a gente tá discutindo Star Wars aqui é ficção científica ou não, tô falando do episódio 85 da Retrocomputaria. A gente só fez piada com o Star Wars no começo e acabou. Vamos seguir adiante aí. Então vamos lá, nós estamos no ano de 1978, vocês vão lembrar, esse aqui é o episódio que complementa de forma informal, né, de forma extraoficial, nossa série de episódios sobre a Trindade 77, feito no ano passado. Se eu não lembro dos episódios, vai lá e assiste. Foram os meses de julho, agosto e setembro, eu acho, ou algo parecido. Se eu me lembro bem, são os episódios 77, 78 e 80. Posso ter errado o número, tô falando de cabeça, mas... Na dúvida, assistam toda a temporada do ano passado pra não perder nenhum episódio. Mais fácil, né, Ricardo? Ué, mais fácil, sim. Dá mais uns page view aí pra gente. Como é que é? Assiste inclusive os filhos. Tem o casamento do Giovanni, que depois foi anulado na nova trilogia e outras coisas assim. Do reboot? Isso. Gente, esse não é um podcast sobre reboot de seriado. Gente, isso aqui não é a Marvel nem a DC pra fazer reboot. A gente nem começou o episódio direito, a gente já fez. Este não é episódio 3 vezes. Pois é. Hoje tá bom. A Crise dos Infinitos de Retrocomputarias. E olha que reboot é uma série 3D maneirinha de animação 3D. Vamos fazer um remake. Ah, é? É o reboot do reboot, o seu restart. Não, gente, não, parou. Ai! Alguém bate o Giovanni agora. Então vamos lá. Estamos lá no 1978, né? Pra quem não lembra, 78 teve a Copa do Mundo da Argentina. Teve carro asa na F1 em homenagem ao Juan. E também é o início de um período chamado de Guerra do Computador Doméstico. Com muitos lasers. Para as pessoas que acabaram de voltar da reaudição dos 3 episódios da Trindade 77, vamos agora dar um resumão do que foi aquele ano pro pessoal ficar inteirado. Pois é. Em ordem que tá na pauta, vamos relembrar do Apple II. Para quem se lembra, foi lançado pela Apple Computers, uma startup de Cupertino, região do Vale do Silício, na Califórnia. Ali, região Santa Clara, San José, ali perto de São Francisco. Não foi o primeiro computador dessa promissora startup, foi o segundo. E por 1.297
$255 à época, você comprava um computador completo com 4K de memória. Você tinha também o TRS-80, que foi o primeiro computador lançado pela Tandy Corporation para ser vendido na rede de lojas Radio Shack, que eram lojas de produtos eletrônicos e trabalhavam com vendas em catálogo. A sede da Radio Shack era em Fort Worth, no estado do Texas, e o TRS-80 ele vinha com 4 KB de memória RAM, ele era vendido por $399 ou $599 com um monitor e um gravador cassete. O PET também foi vendido com 4K por $595, afinal de contas a memória era caro na época. Teve desconto. Sim. Ou com 4 ou 8K por $795. É o segundo computador lançado pela Commodore Business Machine. Empresa de equipamentos de escritórios sediadas em Filadélfia e também no Canadá, dependendo do ponto de vista fiscal, que na primeira metade da década de 70 passou também a comercializar calculadoras eletrônicas. Empresa daquele senhor que a gente vai falar o nome dele provavelmente esse episódio inteiro. Aquele carequinha simpático. Essas três empresas, assim, lançaram os equipamentos, só que elas não ficaram paradas, elas tinham uma série de coisas no forno. A Apple já tinha o Apple II Plus preparado para ser lançado, estava tudo definido, né? Eles tirariam o Azure Basic, criado pelo Ozzy, colocariam a versão para 6502 do Microsoft Basic, que foi usando o nome social de AppleSoft Basic, e também tinha assim, outras coisas como interface de disquete, outros softwares, interface impressora, assim coisa. O TRS-80 modelo 2, ele já vinha também com o Microsoft Basic para rodar a versão Brasil 80 em substituição ao Tiny Basic, vinha com uma unidade de expansão e já vinha com dor de cabeça com a FCC, que é a Comissão Federal de Comunicações Americana, por causa do que a gente falou na época, lá no episódio, sobre o problema que tinha questão relacionada ao RF. E já o bichinho, quer dizer, o PET, já estava sendo preparado para venda no mercado europeu, com fonte de alimentação de 220 volts, que é necessário, né, para aquele continente, o nome de CBM 3000. A gente fala muito aqui no podcast que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Então, quando o terreno primeiro é desbravado, e aí ele foi realmente desbravado, apesar da MITS ter lançado lá atrás, o Altair, mas foi desbravado pela Tandy, pela Apple e pela Commodore, o pessoal vai atrás, né? Então depois que alguém tem uma ideia, implementa, prova que ela funciona, começa a ganhar dinheiro, todo mundo quer entrar na onda, né? Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Desses que estão entrando, temos a Atari, a Texas, a Timex Sinclair, a Mattel, a Coleco, a própria Tandy, a Commodore. Vamos falar rapidinho. Aí. A gente vai falar um pouco de cada uma, né? Atari, como a gente falou lá no episódio 63, para poder custear o desenvolvimento do 2600, Nolan Bushnell vendeu a alma, quer dizer, vendeu a Atari para Time Warner. O novo CEO da empresa, lá, o Rei Kassar, deu uma olhada lá no que a galera tava fazendo, entregar isso aqui vai ser um novo videogame, interessante, e quer ser o substituto do 5 do 2600, ele teve essa brilhante ideia. Vamos fazer um microcomputador também. Vamos fazer um computador para competir com a Apple. O que explica muita coisa sobre o design do Atari 800. E assim, né, em 79, se dá mais ou menos, nem César, 78 que eles começaram correndo com os projetos, 79 conseguiram chegar a lançar nas lojas o Atari 400 com seus 4 KB ao preço de $500. É aquele tecladinho maravilhoso. Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu irmão. E o Atari 800 ao preço simpático de $1.000 com 8K de RAM. E um teclado decente. No 82 eles lançaram o 1200, já com 64K de RAM, mas eram outros tempos. E no ano seguinte veio, assim, no meio da guerra dos preços, surgiu o 600XL e o 800XL. Posso dar uma observação muito legal sobre o Atari 800? Vai. É as 4 entradas de controle que tinha. Pra criança ter no mínimo 3 chances de acertar com a porta do joystick certo. É uma coisa que seria tendência muitos anos depois e que ele veio com isso em 79. É curioso que o Atari 2600 tinha adaptador para botar 4 para o pessoal jogar alguns jogos com suporte para 4. É o Warlords, eu acho que é para Atari que tem suporte para 4 jogadores simultâneos. Sim. Acho que é o Warlords. Você pode jogar de 4, mas tem que ser com 4 pedals. Opa! Sim. Ai meu Deus, jogar de 4 não, por favor. Hoje tá triste. Me diz quando não tá triste. Todo dia é só tristeza
fazendo esse podcast. Você tá errado. Mas voltando aí, a outra empresa que resolveu se meter no meio, né, César? Avançando mais alguns anos, né? Não só na década de 70, já no comecinho da década de 80. Isso. Aí a Sinclair, que já era uma grande vendedora de computadores na Inglaterra, faz uma joint venture com a Timex Corporation, que é a empresa que fabrica relógios e instrumentos de medição. Até hoje, aliás, você consegue encontrar relógios Timex e tal. Posso usar um parênteses? Eu tô com um Timex no pulso. Olha, eu tenho um Timex que eu comprei. É engraçado que o Timex é uma empresa americana e eu comprei na Europa. Mas eu tenho um relógio da Timex. Recente, comprei em 2014. Mas a Sinclair, querendo entrar no mercado dos Estados Unidos, fez essa joint venture com a Timex para comercializar computadores compatíveis com o ZX81 e o ZX Spectrum do outro lado do Atlântico. Em 82 foi lançado o primeiro modelo dessa joint venture, que foi o TS-1000, com 2K de memória pelo módico preço de $99,95. Tá ficando mais barato. Basicamente seguindo a filosofia da Sinclair, né? De fazer um computador simples e mais barato. Isso. E no ano seguinte foi lançado o TS-1500, que dava 16K por $79,95, e o TS-2068, que dava 48K de memória por $199,99. Ele é compatível com o Spectrum e é o tal do pai do CP400. E com isso a Sinclair conseguiu, de uma certa maneira, entrar nos Estados Unidos. Só uma coisinha. Então quer dizer que o Timex do 2068 é o pai do design italiano? É, a inspiração. Ah, tá. Aham. Eles perderam o limite. Na verdade, assim, vamos falar uma coisa aqui. O CP400 tem um design italiano porque o designer de carcaças e gabinete da Prologica era italiano. Então tudo que eles faziam, o design era italiano. E aí, mais uma empresa que entrou nessa foi a Mattel. A Mattel é uma empresa conhecida por ser fabricante de brinquedos. E então, ela é, por exemplo, a que tem direito sobre a Barbie, por exemplo. E a divisão de eletrônicos lançou o Intellivision, console, videogame, em 1980, e anunciou para 1982 o lançamento do seu microcomputador pessoal, o Aquarius. O Aquarius, ele saiu custando $160 e ele vinha com 4K de RAM. Ele foi projetado e fabricado e marketeado também por uma empresa chinesa, a Hadofin, alguns já devem ter ouvido falar dela, e foi lançado nos Estados Unidos somente no ano de 1983, ou seja, lá no finalzinho. Ele entrou e saiu. Sim. E eu posso fazer um outro parênteses aqui? Apesar dele estar na Mattel, o Tom Kalinske não teve nada a ver com o Mattel Aquarius nem com o Intellivision. Na verdade, hein, João, no caso específico do Aquarius, a Mattel decidiu que ia fazer um computador, assim, falou para Hadofin: quero fazer um computador, quanto vocês querem para fazer tudo relacionado ao computador pra gente, inclusive fazer o marketing e vender aqui nos Estados Unidos? Ah, tá bom, toma. Sim, eu queria falar o seguinte: o Tom Kalinske, que é o famoso CEO da SEGA da época do Mega Drive, que participou da famosa guerra dos consoles com o mundo dos pivôs, ele nessa época estava na Mattel, mas na divisão de brinquedos. Em 82 ele estava preocupado em divulgar e Barbie, Hot Wheels e... Acabei de Pet Kids. Não, He-Man e o resto do universo. Cabaz de Pet Kids não era da Mattel. Igual todo brinquedo. E o Hot Wheels também não. Depois é que eles compraram. Nessa época não. Mas vocês esqueceram do principal. Em 82 eles estavam marketeando o He-Man. Você acabou de dizer, He-Man. Eu não escutei, desculpa. Acorda, Simone! Já que a gente citou o He-Man, vamos falar de cuecão de couro, né? Cuecão de couro, mano! Sim! Vamos falar pra falar. Vamos falar. Gente, você gostou uma delícia cuecão hoje. De couro não, cuecão de texugo. E nós vamos falar o que o He-Man tem a ver com o que a gente vai falar, apesar de ser da rival da Mattel, tem a ver por causa do Príncipe Adam. A outra, que era uma empresa que também não tinha nada a ver com a história de computadores, que era a Coleco, se pronuncia Coleco Industries, que é a Connecticut Litter Corporation, que a gente já falou dela em algum episódio que agora não me lembro. Diversos. Que assim como Mattel, a Coleco resolveu entrar na brincadeira da guerra dos consoles e desenvolveu um videogame que na época
época era o mais avançado da sua geração, era o Neo Geo, da geração do Atari, o ColecoVision, que é 90% hardware parecido com o MSX, ou se vocês preferirem, ele é o SG-1000 americano. Ou seria o SG-1000, o ColecoVision japonês. Os dois saíram no mesmo ano, né? A gente tem que explicar tudo, Rogerinho. E, claro, agora entrando deixando o negócio menos off, claro que a Coleco quis fazer uma versão microcomputador deste, cara, que é o Coleco Adam, que veio pela bagatela de $725 com 64K. Aí, João, só um detalhe, ele foi apresentado na série de verão de 83, né, e seria lançado por feriado do Natal desse ano. Mas ele foi apresentado na SES pelo preço original dele, que seria $525. Mas os executivos da Coleco lá, Dodói, ficaram tão empolgados, assim, nossa, vai vender muito, vai vender bastante, vai vender 500 mil unidades no Natal, vamos aumentar o preço. Ai, Só tem um pequeno problema. O que aconteceu em 83 mesmo? Mas nós vamos contar o que aconteceu em 83 aí. Só vamos dizer o seguinte, eles não venderam 500 mil, venderam 95 mil unidades. No Natal de 83, que sinceramente, considerando o que aconteceu neste ano, bota a mão pro céu. E considerando o hardware tosco do Adam, bota a mão pro céu. Bota as 4 patas pro céu. Exatamente. Então deita no gramado e bota as 4 patas pro céu, mas se virar de barriga pra baixo vai comer. Não levanta mais, vai comer a grama. A Coleco com o Adam, ela atarizou. A Atari queria vender 2 milhões de cartuchos do ET, né? Enfim, segue o barco e o próximo aí... Enquanto isso, no Texas, a Tandy Corporation, né, tava lá, né, com os planilhões, não no Excel, mas planilha no papel mesmo, dizendo que os TRS-80, modelo 2 e 3, estavam vendendo muito nos mercados educacionais, né, e também no mercado Sorro, né, Small Office, Home Office. O pessoal de Fort Worth achou que era uma boa ideia lançar uma linha, no caso do hoje, mas enfim, não vem ao caso, exclusivamente para o mercado doméstico, com a demanda que o mercado doméstico já tinha na época, né, de som, de gráfico, etc e tal, que foi o TRS-80 Color, que saiu em 1980 por $399, entregando 4K de RAM, baseado no Videotex, porque nada se cria, né, se copia, e o TRS-80 MC10, que saiu em 83 por $119,95, também com 4K de RAM, mas esse não era baseado no Videotex não, e nem era praticamente o modelo de referência da Motorola para você fazer micro com 1809. Até porque ele nem tinha o 1809. Enquanto isso, em outra cidade do Texas, ali do ladinho, né? Sim. Ali quase do ladinho, todo mundo vizinho do Chuck Norris. Mas César, isso ainda lá em 77, né? O povo tava lançando o computador, e o que aconteceu na Texas Instruments? Eles tinham 3 equipes, 3 grupos de desenvolvimento lá, trabalhando cada uma num 3 projetos muito interessantes. O primeiro projeto era um console de videogame, o segundo projeto seria um microcomputador já para competir com o TRS-80 e o Apple II, de novo, gente querendo entrar na modinha, e o terceiro equipamento seria um computador profissional, teria até um disco rígido de 10 mega. Nossa, em 78? Caramba. 77. Assim, é máquina profissional, né? Aí o que acontece? Aí a TTI resolveu fazer uma organização lá e assim, os grupos do computador pessoal e do videogame, todo mundo pra esse lado. Vão ser uma coisa só agora. O computador profissional, ó, cancelamos o projeto de vocês, tá? Vamos trabalhar só com o computador. Aí mandou a equipe pro paredão. Por aí. Mandou pro México. Por favor, passar lá no RH, né? Passa no RH e vai pro paredão, pelotão de fuzilamento fazer a sua dispensa. Sim. Tecladinho chiclete do TI-99/4 e aquele modulador de RF que o Juan ama, além do suporte a programa em cartucho, vieram do projeto desse videogame que a Texas mandou pro saco. A galera do microprofissional foram os caras que convenceram todo mundo de que tinha que usar o TMS 99.900 como processador, porque nessa época a Texas falava o seguinte: One Company, One Computer Architecture, ou seja, um computador, uma arquitetura só para todo mundo. E o TMS 99.900 seguia a mesma arquitetura dos minicomputadores. Não, o que fazia muito sentido, porque a Texas era, na época, uma empresa extremamente forte, grande no sentido de fabricação do seu próprio silício, de arquiteturas. Não que não tenha deixado de ser, mas a Texas hoje ela tá muito mais preocupada com outros mercados do que propriamente com o mercado de semicondutores. Mas enfim. Todas as empresas que a gente citou aqui, se bobear, a Texas literalmente era a maior de todas. E assim, é que a gente acabou não falando, né? Em 79 ela pegou essas 3 ideias e fez uma única ideia, que foi o TI-99/4
com fartos gigantescos, enormes e colossais e ciclópicos, 256 bytes de RAM, Nossa. pela bagatela de $525, né, baseado no TMS 9900, era uma arquitetura de 16 bits, e em 81 eles fizeram um upgrade dessa máquina, que é o 99/4A, e que acrescentaram, pegaram a mesma máquina, só botaram um teclado de verdade e passaram a vender por $1.150. E a memória? Também 256 bytes. Tecladinho caro, hein? Sim. Tecladinho muito caro. E o último dos exércitos entrando nesse palco de batalha, A Commodore Business Machines, empresa do patrono desse podcast, Jack Tramiel. Não, Jack Tramiel. Assim, da mesma forma que aconteceu com a Tandy, enquanto o PET seguia um caminho numa direção de um equipamento profissional, a empresa de São Jack Tramiel também lançou novos computadores para o segmento doméstico. Então, no ano de 1980, ela lançou o Commodore VIC-20, que tinha 5 KB de memória e saía a $299,95. E, na metade de 1982, aquele que é tido como o computador de 8 bits mais bem sucedido da história, o Commodore 64, seu 64K de RAM, por $595. E aí, quem mais entrou na jogada? Estava entrando no mercado norte-americano de computadores pessoais, isso até 83, né? Diversas empresas tentaram vender equipamentos lá dentro. A Spectra Video, que era uma empresa norte-americana, a Tano Dragon, que era uma subsidiária de uma empresa de mineração, também do Texas, a Tomy, que é uma empresa japonesa de brinquedos, do grupo Matsushita, uma tal de Yamaha, Que fabrica instrumentos musicais. uns até que tem as teclas Color Auto Go to List RAM. E por aí vai, né? Assim como também a Acorn entrou, todo mundo queria estar aí dentro. Também Os teve Estados Unidos era o principal mercado, né? Sim. Na época, né? O maior mercado. Então, tinha que estar lá, né? E era um mercado que estava em amplo crescimento, porque tava todo mundo falando, tipo, computador pessoal. Você tem então computador pessoal em casa, pra jogar, pra trabalhar, etc e tal. Então, Qual foi o ano que o computador pessoal foi a personalidade do ano na Time? acho que 83, se não falar em memória. 82. O Homem do Ano, né? Foi 82. 82. Tá nesse período. Pois é, né? Ainda seguindo, teve uma tal de IBM que também entrou em 81 nesse mercado. Só que o foco dela, neste momento, não era o mercado doméstico. Ela não tá preocupada com isso. Ela depois veio pensar no mercado doméstico quando soltou o mico do PC Júnior, né? É o Peanuts. Vamos falar do Peanuts. Só relembrando, né? Quando entrou no mercado de computadores domésticos em 77.9, todas as empresas que a gente citou aqui, exceção talvez da IBM, a ETI era, sem margem de dúvida, a maior empresa da lista. Um faturamento, uma quantidade de... Aliás, sim, todo mundo reparou na quantidade de máquina que foi computador lançado especificamente no ano 83, né? Todo mundo tá ouvindo o podcast, pegou um caderninho e anotou, né? Se não pegou, volta os episódios e anota tudo de novo. Só lembrando também, porque a gente sempre fala isso, que um projeto demora mais ou menos de 12 a 18 meses entre o início do projeto e efetivamente chegar no mercado. Então a gente tá falando aí de 81, 82, quando se começa a pensar que é justamente quando o mercado tá aquecendo. Sim. As decisões de fazer um computador foram tomadas nesse mercado em plena expansão. Plena euforia da expansão, né? Exatamente. Todo mundo tava produzindo, todo mundo queria entrar nessa e não tinha regras definidas, né? Não, e qualquer coisa que você botava, vendia. Ou pelo menos você achava. Você colocava um computador e ia se vender. O que a caixinha com teclado vendia. Lembrar que o mercado na época, inicialmente, era apenas um terreno baldio, né? Quando chegou, todo mundo invadiu e começou a fazer, crescer e produzir. E aí, a lei do mais forte, né? Vai sobreviver a essa. Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos eles a um toque de distância. Mas vamos dar uma parada agora. Vamos voltar antes de 77. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo de 77. Vamos voltar no tempo que a vanguarda da computação pessoal eram as calculadoras. A modinha era ir na cafeteria com a calculadora no bolso. A vanguarda. Mas enfim, a vanguarda da computação eram as calculadoras. Em algum momento, no meio da década de 70, a Texas Instruments, que era a grande fornecedora de integrados das calculadoras, tomou uma decisão de negócio. Pra que eu vou só vender se eu posso vender minhas calculadoras? Em vez de só vender chip para os
outros fazerem calculadoras, vamos fazer as nossas calculadoras e vamos ganhar ainda mais ainda aí. Vamos agregar valor. Agregar valor. Subir na cadeia de valor. Momento LinkedIn. Oh, yeah. Isso. Não é vender a galinha pra depenada pra você assar, é vender o frango assado batata. Deu fome. Como já bateu. Exatamente. E o que aconteceu quando a Texas tomou essa decisão? Primeiro, obviamente, quem não tinha bala na agulha, quebrou, tipo, não aguentou. Uma delas, por um acaso, uma tal de Mitz, resolveu que, pra poder saldar suas dívidas e poder falir em paz, ela pegou empréstimo pra fabricar um computador. Garantiu mais uns anos de vida. Quem quebrou e quem não quebrou, ficou com o seguinte trauma. Em algum momento, alguma grande empresa que forneceria os componentes começaria a fabricar produto que eles fabricam concorrer com eles. E esse foi um medo praticamente constante durante toda a época da computação pessoal, porque todo mundo passou a ficar com medo de que uma DEC, uma HP, uma IBM monopolizassem o mercado para fornecimento de chips, e um belo momento simplesmente resolvessem ela mesma fabricar computadores, e aí outra vez arrasaria o mercado, como a Texas arrasou no mercado de calculador. E a Commodore, desesperada, achou a luz no fim do túnel, que foi comprar a MOS, que era uma pequena fabricante integrado, e aí ela passaria a fabricar seus próprios chips e não precisaria mais comprar chips da Texas, e portanto conseguiria garantir a sobrevivência financeira da empresa. Guardar essa informação? Guardar a informação, porque aqui tem informação e tem mais informação ainda, né? Informação. Programa com informação, aqui tem informação. Vamos lembrar agora, assim, vamos avançar um pouquinho no futuro, 10 anos onde nós estávamos. Vamos lembrar que em 81 entrou em vigor a nova regulamentação da FCC para emissão de radiofrequência em equipamento eletrônico. Ela foi muito polêmica, muito discutida. No final, a FCC ela criou duas categorias, a FCC é a categoria 1, 12, a categoria A e B, não lembro agora exatamente a nomenclatura. Esse foi o motivo pelo qual o TR-80 modelo 1, que foi lançado em 77, foi descontinuado pela Tandy. Segundo o próprio criador da máquina, o Lenig, ele falou que o problema de emissão da RF do TR-80 era causado pela Texas Instruments tentando acabar com a concorrência, não com aspectos técnicos. Nessa época também a Tandy estava desenvolvendo o que seria seu coco, né? E ela compra, isso é sério, gente, não é piada, por favor, ela comprou uma licença para operação de rádio. Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu irmão. Nosso equipamento está emitindo radiofrequência. Nós temos a licença para transmitir. E foi também o argumento pelo qual o Jobs foi convencido a não colocar no Apple II um módulo de RF. Só o Apple IIc foi ter um módulo de RF lá para 85. Ele foi lançado. Aliás, sim, a TI, por incrível que coincidência, era a única empresa que estava de acordo com essa nova regulamentação, que era o que as revistas da época dizem. Peraí. Ou seja... A gente já vai relembrar uma coisa. Vamos relembrar que um episódio que nós falamos, no episódio passado, passado é prólogo sempre. Em algum podcast nós citamos uma incrível curiosidade, que isso também não impede vocês pesquisarem a respeito, de que, por incrível que pareça, o equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos também era do mesmo distrito eleitoral da Texas. Eu acho uma puta falta de sacanagem. No Texas? Não, distrito da região, né? A zona eleitoral, vamos falar assim. Ah, tá. Olha aí, tudo se encaixa. E, enfim, você guarda essas duas informações, a gente apresentou parte dos personagens envolvidos, montamos os prólogos, montamos o campo de batalha, explicamos a geopolítica envolvida, explicamos a política, a movimentação das tropas, a movimentação, né, eventualmente as caramuças fronteiriças, mas até 81, assim, nada muito sério. O mercado estava expandindo vertiginosamente e tinha espaço para todo mundo. Enfim, como é que estava em 81? Lá por 81, o TI 99/4 da Texas, né, ele estava com cerca de 35% desse mercado de computadores domésticos. E os 5% num cenário de um monte de concorrentes é coisa pra caramba. Do jeito que era fragmentado, né? 35% é uma parcela muito significativa. E é aquela coisa, né? Até ela bancando, já que ela tinha bala na agulha, ela era uma empresa com porte, ela começou a dar descontos. Vende mais barato TI, vende mais barato TI, e com isso ela foi vendendo, ela foi mantendo o fluxo de venda, a saída das máquinas das lojas. Mesmo assim, ele era um equipamento caro, né? Você vai ver, tem uma frase, uma declaração do Adam Osborne, cara do Osmo 1, ele falou em julho de 80 na InfoWorld que apesar dos descontos, um TI 99/4 completo ia custar uns R$1.400, hein?
Dólares? Desculpa, bem lembrado. Um TI 99.4 completo ia custar em torno de $1.400, sendo que você poderia conseguir um Apple II por menos de $950. Era uma máquina cara. A TI estava num gasto meio grande. E o Apple II era uma máquina que você tinha uma capacidade de expansão muito grande. E o TI, ele fabricante de hardware aos montes, né, vendendo uma peça para Apple II, enquanto que a TI ela era o que a Apple hoje, né, ela mantinha o ecossistema trancado nela. Software e hardware, sou eu que fabrico, sou eu que autorizo, sou eu que vendo. E no meio de 1981, apesar da extensa propaganda, a Atari não conseguia competir com a Apple, Commodore e Tandy, e reportava prejuízo de 10 milhões com vendas de 10 milhões. Ficou meio estranho esse parágrafo, mas tudo bem. Não, é isso mesmo. Citou no episódio do Apple de 8-bit, dos Atari de 8-bit, que a Atari, assim, por mais que ela tentasse, ela não conseguia ganhar mercado. Ela tentava, mas tudo bem, ela conseguiu vender 10 milhões, legal, mas o prejuízo foi de 10 milhões, ou seja, ela sequer fechou a conta. Mas como ela estava ganhando muita grana com a Atari 2600, ela ainda podia se dar o luxo de tentar brincar, né, desse outro lado aí. Até 1983. Exatamente. Tudo caminha pra 1983. Quando crashou aí essa história. Mas ainda não chegamos lá. Quase. Ou seja, Então, a Atari tava, como é que é? Desastre anunciado, né? A empresa. Fatalmente. Assim, quem tava um pouco melhor delas, a gente tinha a Commodore e a Texas, que elas tinham fábricas integradas. Com a diferença de que a Commodore fazia os seus fábricas integradas e trabalhava com degraus customizados. E a TI usava muito componente de prateleira. Dela própria, mas não customizado, né? Ou seja, ela tinha que soldar 474 LS, a Commodore soldava com chip, por exemplo. Não, assim, em questões de custo, por exemplo, o VIC-20 era feito em plástico injetado. Já o TI-99.4A era de alumínio. A produção do plástico é mais barato que fazer alumínio. Olha aí. Tem uma frase até do Harry Fox, do presidente da Spectra Video. O pai do Mulder, né? Não, o Fox é sobrenome, Zé. Tá, o pai da Samantha. Não vamos falar de pornô aqui não. Vamos seguir. Ele falou que a Texas foi enganada pelo Jack Tramiel. Ela acreditou que conseguiria disputar e vencer ele na guerra de preços, o que ia ser meio inviável, visto que, apesar de que a empresa muito grande, então ela podia vender coisas com prejuízo que outros lados contrabalançavam, que era um exemplo que aconteceu com a Atari, como o João falou, que estava vendendo 2.600 a rodo, então com isso ela podia segurar as contas com prejuízo para os computadores. Isso é uma prática muito comum de empresa, hoje em dia um monte de empresa faz isso. Não, normal. É normal. Extremamente normal. É do jogo. Então, a ATI acreditava que podia vencer ele na guerra de preços, só que o produto dela era mais caro para ser produzido. Tá? Chegar a um ponto que não ia dar. O principal, né? Em 81, o VIC-20 era o estado da arte. Peraí, VIC-20? O VIC-20. Ainda estamos no VIC-20. Só pra situar todo mundo o que é o VIC-20. Ah, tá bom. Mas antes disso, só pra explicar, Commodore VIC-20 era o estado da arte. Foi uma máquina projetada para ter um custo baixo de fabricação, diferente do TI. Esse tipo de estado da arte. Também era uma máquina com cor, com som. O que mais tinha lá? 5K de memória. Mais que disco de bytes. Ô César, já que você começou, vai lá, explica. Vamos lá. O VIC-20, lembrando que foi a primeira incursão da Commodore pelo mercado doméstico, tinha lá uma boa resolução gráfica, tinha cor, tinha som, tinha suporte a software em cartucho, tinha 5K de memória, tinha um tecladinho bom, tinha o Capitão Kirk fazendo propaganda. Eu ia falar duas saídas de joystick Atari, mas eu acho que o TI também tem ou não? Não, o TI tem uma porta multiplexada para joystick que é padrão TI. Então, enfim, duas portas padrão Atari. Pelo simpático precinho de $299,95. Né, César? Eles lançaram a máquina em abril e claro que a TI não ia ficar parada olhando lá o Jack Tramiel brincar no terreno dela. A TI, vocês lembram, começou vendendo por $1.150 em 1980. Quando a Commodore lançou o VIC-20 em 81, que foi uma pancada, ela baixou o preço do TI-99.4A para $200 e ainda deu um reembolso de $100. Cara, ela não baixou, ela desabou o preço. Só um detalhe, eu fiquei sem entender direito que esse negócio do reembolso. Você comprava uma máquina, escrevia um formulário e eles te mandavam um cheque pelo correio. O famoso tira isso daqui. Lembrando que o TI, o 99.4A, era um computador mais caro de ser produzido do que o VIC-20. E aí, um parênteses, talvez a grande arte de VIC-20 e Commodore 64 foi quando a Commodore conseguiu
conseguiu criar talvez o primeiro caso de computador de alta qualidade e baixo custo. Porque baixo custo já existia, a Sinclair sempre foi mestre nisso. Tecladinho de membrana. Só que a Sinclair é um tecladinho de membrana, etc e tal. Tô falando de um teclado bom que tinha o VIC-20 e etc e tal. Você jogou o jogo no outro nível. Sim. E isso significava o quê? Que apesar do Bill Cosby dizer, abre aspas, como fácil é vender um computador pagando $100 para as pessoas comprarem um, no meio de 82, a TI estava praticamente dando o TI 94 para quem quisesse comprar. Você chegava lá pra comprar um, levava dois, eles jogavam um nas suas costas quando você saía. Praticamente isso. Se ficasse bobeira na loja, jogavam outro. Assim, de novo, não que o preço caísse abruptamente. Giovanni, depois eu vou copiar esse gráfico que você fez pra colocar no post. Me lembra disso? Sim, post, tudo bem. Né? Lembrar assim, o TI ele não começou a baixar o preço por conta dos micros da Commodore. A Texas já tava nessa vibe. Já. Na realidade, assim, o preço já tinha começado a decair, a despencar praticamente do lançamento. Você pega aí, primeiro semestre de 81, já tava saindo tanto antes do lançamento do 79 o tecladinho xixi lento, 80 já é o tecladinho bom, tá? Só pra ajudar. Né? O preço já tinha caído praticamente a metade do preço do lançamento. O que na época, assim, 2 anos, para um produto que achava-se que o ciclo de vida ia ser bem longo, era uma queda já bem significativa. Mas enfim, voltando. Mas vem cá, isso adiantou alguma coisa? Eles perderam o limite. Não adiantou muito abaixar o preço porque eles continuaram a perder mercado. As pessoas continuavam a preterir o TI na hora de ir na loja. Aí em dezembro. O VIC-20. Não, preterir, não preferir. Ah, tá. Desculpa. Em dezembro de 82, né, a Commodore ela baixou o preço do VIC-20 então para $200. E em janeiro, quando virou o ano, eles baixaram para 130. Menos da metade do preço do lançamento. No desespero, nessa mesma época, a TI baixou o preço da máquina deles para $150. E aí, Ricardo, o que aconteceu com a TI? Aí o pânico já foi tomando conta da TI, porque a Commodore chegou em abril de 83, abriu os tubos e disparou uma rajada de torpedos. O que aconteceu com eles é o seguinte: eles estiveram com pânico e depois o pânico também acabou e eles acabaram juntos. Eles baixaram a Commodore baixou o preço dos periféricos, baixou o preço do software e liberou as revendas. Olha, é saldão, VIC-20 por menos de 100zão. E pode fazer bundle. Pode fazer pacote, manda o micro, volta um pouquinho, mas bota o micro já com periférico, pode fazer com software, bota no rolo. Ricardo, parênteses. A Commodore, chamando sobre Tremel, nunca foi conhecida como uma empresa amiga das revendas. Aliás, pelo contrário, vocês lembram disso? Boa parte da resistência a vender Atari nos Estados Unidos, depois que a Atari foi comprada pelo Jack Tramiel, foi porque os revendedores já tinham... Passado é prólogo, né? Que é o mote desse episódio. Passado é prólogo. Os revendedores estavam muito claros na cabeça o que o Tramiel tinha feito com eles, quando estava na Commodore. Pra Commodore ter, literalmente, liberado geral como liberou, foi realmente carpet bombing. E no pânico, no desespero, a Texas começou a vender o TI-99 por menos de $100. Menos de $100, ou seja, ela já estava perdendo dinheiro por unidade vendida. Ela já estava tomando na cabeça. Como todo castigo para corno é pouco, no começo de 83 ela suspendeu a doação de TI durante um mês para poder corrigir um potencial risco de choque elétrico. Ali sim foi covardia. Na prática era um recall, né? Suspenderam, segura aí. Só que é o seguinte, parece que assim, enquanto eles suspenderam e tentavam verificar esse problema, a parte de manufatura continuava fazendo, por exemplo, TI a rodo, tanto que lotou os estoques dela. Ô, cara burro! Aí quando assim, passou esse mês que ela teve que segurar, ela começou a fazer a promoção. Foi Xepa. Não foi promoção, Xepa. 3 por R$1, 3 por R$1. Rádio, quase isso. Rádio, software. E se comprasse 3 periféricos, João, você levava a PEB de graça. Sim, gente, a PEB que era o tamanho do gabinete desktop que você colocar do lado do seu TI. Era uma coisa de louco. Tremiel estava rindo de orelha a orelha.
Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Bom, o resultado vocês já devem ter imaginado onde isso ia parar. A TI teve que continuar a dar desconto no computador, desconto no rádio, desconto no software, até que, depois de anunciar que no terceiro quadrimestre de 83 teve um prejuízo de 330 milhões de dólares, a TI anunciou que estava saindo do mercado de computadores domésticos e não voltou. Pra nunca mais voltar. Nunca mais voltou. Ela fez uns desktops, uns notebooks, mas nunca mais entrou em peso, né, de volta. Tecnicamente você teve computadores, PCs TI, você teve portáteis e tal, mas computador doméstico, vender pro grande público, nunca mais nem passou perto. O trauma foi tão grande. E significava o seguinte, quando a TI anunciou que estava sendo mercado de computadores domésticos, você conseguia comprar um TI 99.4 em alguns lugares dos Estados Unidos por $49. Computador que 4 anos antes estava sendo vendido a 1.100 e tantos, você acabou comprando a $49. De tão violento que foi a guerra de preços que a TI tentou sustentar com a Commodore. Eu fico pensando quem comprou esse computador a 1.100 e poucos dólares. Otário. Ainda tem um agravante, João, quando você tem esse cenário de queda de preço direto, a pessoa assim, não tô precisando, pô, todo dia tá baixando o preço, eu vou esperar mais um pouco. O cara acaba comprando. De certa forma, é um pouco do efeito Osborne, né? Vamos continuar esperando, vai vir uma coisa melhor, vai vir um preço melhor, vai vir melhor. Não, mas é uma coisa natural. Assim, se o preço está caindo direto, o consumidor ele vai esperar algum momento ou a próxima queda de preços, porque se ele comprar e no dia seguinte cair, ele vai achar que vai perder dinheiro, ou então ele vai esperar que em algum momento pare a queda de preços, que ele confie que a queda de preços e aí ele vai comprar. Até porque ele não quer perder dinheiro, né? Não. Aliás, é mais ou menos o que eu faço pra comprar chocotone. Eu compro tudo depois do dia 15 de janeiro. Pago metade do preço. Ovos de Páscoa também você compra assim. Funcionava assim a história do ovo de Páscoa. Eu já fui ver. Não dá mais certo essa história do ovo de Páscoa, não. Infelizmente, não dá. O que? O pessoal tá comprando ou os escreventes jogam fora? Não, você vai depois e eles estão vendendo pelo mesmo preço. Eu já fui no então eles jogam fora. Não, você tem que saber esperar o momento certo. Não, muitas vezes eles recolhem. No caso, o ovo de Páscoa recolhem, derrete o chocolate e faz de novo. Vai virar bombom. Eles estão reciclando o chocolate. Sim, o ovo de Páscoa de ontem é o bombom de hoje. O peru do Natal de ontem é o peito de peru defumado de hoje. Esse tipo de coisa assim. Ou nugget. Mas esse não é um podcast alimentício, né? Eu entendi errado, então. Não, mesmo. Pra complementar esse assunto aí, é um texto muito legal do David Hall, o cara lá dos programas de Basic, que é um texto que ele escreveu pra Creative Computing de março de 84, que ele trata assim, aonde a TI errou, onde tem a citação do cara da Spectra Video, ele fala aonde foram os 3 erros da Texas, né? Ele fala o primeiro foi ter fechado o mercado, até quando o parceiro fazia uma coisa legal, ela ia contra, ter feito um rádio muito travado, e o principal motivo, ter tentado brigar com o Jack Tramiel. É um hardware travado e é um hardware alienígena, né? Você não tem um ambiente que seja razoavelmente fácil de se desenvolver, você não vai ter software sendo feito para ele. É um chip que tem uma lógica de mini computador. César, Ricardo, até tinha um grande volume de software bom ser desenvolvido por TI. O problema é que é o seguinte, ela não licenciava. É triste isso, hein? Eu faço. Filosofia da IBM, né? Eu faço, tudo isso eu faço. Aí, mesmo quando você tinha que assim, fiz uma coisa muito legal, não, vocês não podem vender isso. Como por exemplo, quando saiu o TI bege, já todo de plástico, eles travaram os cartuchos, por exemplo, você não conseguia jogar os jogos da Atari pra TI, porque ela bloqueou os jogos que não fossem dela. Sensacional. Muito bom, parabéns. Idiotas!
Era a mentalidade de muita empresa da época, né? A IBM tinha um pouco disso também, né? Empresas muito grandes trabalhavam com esse mercado e fazendo esse tipo de cagada, esse mercado novo. Bem, mas agora, enquanto o VIC-20, o Commodore o Commodore 2020, né, mastigava os texanos com Chuck Norris e todo o resto, a guerra do computador doméstico estava explodindo numa outra frente de batalha agora. O pau tava comendo solto pro outro lado, né? E aí é mais um prólogo, né? Mas esse é mais rápido. A Commodore já estava desenvolvendo um computador mais poderoso que o VIC-20, mas como a empresa tinha fama de produtora de vapor, e ninguém achava que a Commodore lançaria o Commodore 64 pelo preço que ela dizia que lançaria o Commodore 64. Todo mundo, não vai sair, gente. É a Commodore. A Commodore, ela não é Maria Fumaça, mas produz vapor. É assim, César. E se ela sair, não é chaleira, mas produz vapor. César, e se sair, vai custar o dobro. É, basicamente isso. Commodore não é chaleira, mas só produz vapor. Então, não vai sair o Commodore 64 pelas coisas que estão dizendo que vai sair o Commodore 64. Enfim. O que aconteceu? Achou errado, otário? Saiu o 82 chegou, né? E o Commodore 64 chegou nas lojas, do revendedor autorizados. Aí chegou o Commodore 64, e aí chegou nos revendedores autorizados, chegou em loja de departamentos, chegou loja de brinquedos, loja de desconto, livraria. Isso não tá vendendo na banca de jornal, né? Se alguém topasse vender no açougue, eles vendiam no açougue também. Aí o cara ia lá comprar, me viu um pedaço de picanha, você me viu um pouco de alcatra, me viu um 1541. Por aí. Embala tudo junto. As vendas, no caso do Commodore 64, começaram devagar, ele começou saindo com a 595, então começaram a sair, e aos pouquinhos começaram a pipocar software pra ele, apesar daquele Basic, que era o mesmo Basic do Commodore PET reciclado, né? Era aquele Basic. É aquele Basic de sempre que você confia, não tem diferença. Aquele Basic chechelento. Exatamente, aquele Basic chechelento. Que o HBTK não nos ouça, né? Foi lançando, você não vai entender. O pessoal foi lançando software periférico com o Commodore 64. Tinha uma coisa que eu acabei colocando aqui, que também muito importante. A Commodore, ela tinha, olha, esse micro vai ter esse chip aqui tá a especificação da máquina toda, ó. Chip tal, funciona assim, tem isso. A Atari, não, a Atari assegurava a especificação das máquinas até a hora do lançamento. Ô, João, diga. Bom, você que tá aí alerta, olhando aí o ticker de preço, esse que tá rodando aí, o que aconteceu com o preço do Commodore 64? Porque eu não tô conseguindo olhar daqui, tá muito ruim pra mim. Vai custar uma porcaria. Como é que tá o preço do Commodore 64 aí? Tá muito pequenininho. O preço do Commodore 64, que já era inacreditável pra 1982, né, de $599, foi reduzido pra $300, gente. Como foi dito na época, todos nós vimos gente da Atari do nosso estande de boca aberta, dizendo, como vocês conseguiram por $599? David A. Zimbeck, da equipe de desenvolvimento do Commodore 64. E os caras ainda baixaram pra $300. Mal comparando... Ei, César, isso aqui é aquela coisa do trem, eu sabia que a memória ia baixar, né? Mal comparando, eu vi, por acaso numa SES, 11 anos depois, uma outra empresa fazer isso, que foi o PlayStation 1, que a Sony chegou e falou, por acaso, $299. Que foi a apresentação mais famosa da história dos games, né? Que o cara conseguiu falar apenas uma frase. Que a SEGA, não sei o que o Genesis e aquilo, tá aquilo outro, a galera chegou... Não, na realidade, o que eles estavam lançando era o Saturno. Era o Saturno, aliás, Saturno faz isso, Saturno faz aquilo, não vai aquilo outro, aí chegou o cara da Sony PlayStation, $299. E o resto é história. Que o Saturno está sendo vendido por $399. Enfim. E o detalhe, o Saturno, a SEGA... E ali a Sony mudou o jogo, os videogames mudou de vez. O jogo que a gente conhece hoje, videogame, começou lá. Mas enfim, esse é um podcast de videogame e eu vou me dar os porros agora. Você tá errado. Você está se dando esporra, nossa. Exatamente. Olá, aqui é Cláudio Carstens. Eu fui gerente de desenvolvimento da Microdigital entre os anos 83 a 90 e vocês estão ouvindo aqui a Retrocomputaria.